A neblina matutina cobria a pequena cidade de Veredinho, uma localidade esquecida pelo tempo, onde os pássaros pareciam evitar o céu. As casas, envelhecidas e cobertas de musgo, tinham janelas que se assemelhavam a olhos vazios, observando um mundo em que o sol parecia hesitar em brilhar. Um vento sussurrante de ecos do além passava entre as árvores secas, levando consigo o eco distante de risadas que não pertenciam àquele lugar. À medida que o dia avançava, uma pressão estranha se fazia presente, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de um segredo insustentável, esperando pelo momento certo para se revelar. As primeiras suspeitas começaram com pequenos episódios, ruídos inexplicáveis nas noites mais escuras, um murmúrio arrastado que parecia atravessar as paredes, formando um idioma que fazia os pelos da nuca se eriçarem. Até mesmo as sombras pareciam ganhar vida própria, dançando em ângulos inusitados, como se existissem no limiar do mentir ou da verdade. E em meio a isso, os habitantes começaram a sentir uma inquietação crescente, uma certeza de que algo os vigiava, embora não se atrevessem a nomeá-lo. O ancião da cidade mencionou, em tom de desânimo, que os estranhos haviam retornado, mas quem eram afinal? Um eco de uma lenda esquecida ou uma realidade indescritível? A inquietação transformou-se lentamente em uma presença opressiva na mente de Amália, uma moradora curiosa que, mesmo sendo racional, sentia sua sanidade se esvaindo como água entre os dedos. Cada olhar pela janela, cada silhueta nebulosa que passava na periferia dos seus sentidos, alimentava sua paranoia. Seria ela a única a perceber a deterioração da realidade. Sonhos vívidos invadiam suas noites, plenos de formas distorcidas e sussurros que prometiam revelar verdades ocultas. Esses devaneios, que mais pareciam pesadelos, eram intercalados por uma incessante sensação de que um vórtice de conhecimento inefável se aproximava. Uma verdade tão antiga quanto o próprio universo que instigava seus instintos mais primitivos. E então, num dia comum que se desenrolou com uma estranheza sutil, o céu escureceu abruptamente, como se uma sombra colossal tivesse engolido a luz. Amália, instintivamente, sentiu que era hora de olhar para fora e, ao fazê-lo, viu uma cena que desafiava as leis da lógica. Formas indescritíveis flutuavam no espaço, quebrando a linha entre a realidade e o delírio, como se fossem fragmentos de um pesadelo cósmico materializando-se para um instante fugaz. Eram seres que não pertenciam à sua compreensão ou à sua sanidade, com contornos que mudavam e se misturavam, clamando a sua percepção, invocando tanto terror quanto curiosidade. No fundo da sua mente, a voz hesitante do ancestral ecoava: "Não olhe para eles, isso te mudará para sempre." A cidade de Veredinho parecia dissolver-se, seus habitantes despidos de suas vontades, mergulhados num transe cativante e mortal, enquanto Amália assistia à cena entre a fascinação e o horror. Um grito silencioso ecoou em sua mente, uma clara mensagem: este era o preço do conhecimento. E ao perceber que mesmo diante do abismo não poderia recuar, tudo parecia se desvanecer em um silêncio ensurdecedor. O que antes era familiar agora era um labirinto de sombras onde o medo e a curiosidade dançavam em perfeita harmonia. O último resquício de sua sanidade se despedaçava e ela se perguntava se a verdade era uma bênção ou uma condenação. Permaneçamos então nas brumas do desconhecido, enquanto aqueles que ousam escutar o chamado de Veredinho refletem sobre o que é real e o que é apenas uma ilusão. Se você, querido leitor, se atreve a adentrar neste cosmos de terror e sabedoria, pergunte a si mesmo: será que esta história é apenas um mito ou uma verdade aterradora escondida nos confins da existência?